Gustavo, a impressão que eu tenho, e eu até faço uma brincadeira, claro, como sou apaixonado pelo seu país, pela Argentina, com algum pesar, mas é que a cada 10 anos a Argentina volta 20 casas no tabuleiro. É um país incapaz de aprender com os próprios erros, né? E agora a gente vive um momento em que, diante de uma economia globalizada, você tem o país fez uma opção pela esquerda, um governo refratário ao setor privado, um governo que tem uma mentalidade de estatização num momento absolutamente absurdo para se pensar nesse tipo de coisa. Durante essa pandemia em que a Argentina promoveu um dos lockdowns mais severos, talvez o mais severo da América Latina, 42 mil empresas foram fechadas, instalou-se um auxílio emergencial que era para atender 3,6 milhões de pessoas e chegou a 9 milhões. Hoje é um país sem crédito e com uma dívida absolutamente impagável. Na raiz de tudo isso, pelo menos na minha opinião, mas aí quero conversar obviamente com um especialista, está algo chamado peronismo, né? Que chegou ao poder ainda nos anos 40 e ali você teve toda uma alternância, passando por Menem, por Duhalde, que ainda foi um pouco melhorzinho, e agora a gente tem essa herança dos Kirchner, afinal de contas a Cristina está instalada na vice do Alberto Fernandes. Queria que você comentasse um pouco esse momento da Argentina, que me parece diante de um cenário quase irrecuperável economicamente. Sim, o problema da Argentina não é econômico, é político, como você bem dizia. De fato, a Argentina, nos anos 1900, era um dos países mais ricos do mundo. Quando assumiu o Perón, não tinha lugar para colocar ouro no Banco Central. E tudo isso foi gerando uma sensação social para a população em que o governo, o Estado, deveria ajudar aqueles que não tinham condições de se valer por si próprios. Naquele momento, quando você menciona o peronismo, temos que lembrar que começou sendo muito à direita. O Perón treinava com Mussolini na Itália. Então, claramente, foi um desvio desse início de muito à direita para muito à esquerda, mas continua tendo a publicidade do peronismo. Hoje eu denomino que é mais populismo. A situação da Argentina é relativamente fácil de entender. O sistema está feito para que ninguém de fora consiga entrar no Congresso, nos sistemas de poder. E a grande parte dos políticos entra através de uma lista lençol, em que 2 ou 3 referentes de cada um dos partidos determina que você vai primeiro, eu vou segundo. Agora deveríamos colocar a Renata ou a Amanda no meio, porque tem que ter alternadamente um homem e uma mulher. E as pessoas votam em função de uma lista em que você não pode escolher se não quer aqueles que estão na lista. Então, o que foi gerando isso? Uma dependência muito grande por muita gente do Estado. Eu denominei isso o projeto Stalin, porque era colocar e gerar pobreza, recomendando às pessoas que o Estado ia ajudar para que elas não tivessem carência, mas não pedindo nada em troca. Então, não precisa estudar, não precisa trabalhar, o governo te dá esses auxílios que você muito bem mencionava, a atividade privada cada vez pior, com uma pressão tributária cada vez mais ampla, mas não se faz populismo sem recursos. Então, a dúvida que fica agora, com essa situação que economicamente você explicou muito bem, a Argentina só está emitindo, tem um déficit fiscal terrível, tem uma dívida que não consegue pagar, não tem dólares no Banco Central, não tem empresas que estejam trabalhando e cada vez mais pessoas dependem do Estado. Da onde o Estado vai tirar dinheiro é a pergunta que até agora ninguém conseguiu responder. Mas dizem que o populismo gosta tanto dos pobres que os multiplica, e isso está sendo feito pelo governo e olha só, não errei no que eu estou dizendo. O governo da Cristina Fernandes, que usa o comodato do poder, o Alberto Fernandes. Por primeira vez no mundo, a vice-presidente resolveu quem seria o seu presidente. Muito louco.
Gustavo, acho que é uma pergunta que serve tanto para você como para a Renata, só para continuar nessa toada da Argentina, porque a Argentina e Chile são situações completamente diferentes, né? Depois a gente volta a falar do Chile, mas o governo do Alberto Fernandes, ele não tem se mostrado, por outro lado, mais moderado. A Cristina Kirchner, por exemplo, era muito agressiva com o FMI. O Alberto Fernandes tem feito questão de dizer que a Argentina não será caloteira novamente, tem demonstrado um interesse em renegociar a dívida da Argentina, está nessas negociações, já conseguiu concluir parte dessas negociações com o FMI. Dá para ter alguma esperança de que será um governo talvez diferente pelo que ele tem demonstrado até agora? É difícil responder, Amanda, porque a única saída que tem a Argentina é que o governo do Alberto Fernandes aplique o dilema do violinista. Toma o poder com propostas de esquerda, mas executa com propostas de direita, que seriam liberais. Isso é difícil que aconteça, porque isso mudaria ideologicamente a ideia do governo. E a Cristina não ia permitir isso. O objetivo do governo, do Fernandes, e sobretudo da Cristina Fernandes, era voltar ao poder para não ir presa. Não estamos falando de alguém que quer realmente resolver um problema que sem ela não teria acontecido, porque a Argentina está com uma situação política em que tivemos muitos anos da Cristina e do Néstor Kirchner, volta uma forma diferente de política que foi o Macri, em que todo mundo falava que era liberal, mas acabou sendo igualmente populista que qualquer outro governo anterior, detonou a economia e permitiu que a Cristina voltasse, prometendo churrasco e entregando polenta, prometendo geladeiras cheias e hoje só tem água, um pouco de leite e um osso. E a grande dificuldade é que quando a gente enxerga a Argentina para frente, se não tem uma mudança do paradigma econômico e sobretudo político, a gente vai voltar daqui a 10 anos a falar da mesma coisa que estamos falando hoje.